Fala galera, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Sidney Martins, professor de língua portuguesa aqui do LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil e agora parceiro do Cid Concursos, quiçá das Américas. Então, meu companheiro, vem aqui comigo, vamos de bate-pronto trabalhar um assunto hiper importante para quem faz prova do CESP. Então, acompanha aqui comigo, ó. Conjunções subordinativas. E aí, como vai funcionar a nossa estrutura? Independentemente de como a gente vai gravando, às vezes a gente grava um conteúdo ou outro, depois vai ser organizado para você tudo bonitinho. Assunto conjunção é muito importante. Então, você tem a conjunção coordenativa, você tem a conjunção subordinativa, que pode ser a integrante ou a subordinativa adverbial, mas no final das contas as mais importantes, a conjunção coordenativa e a conjunção subordinativa adverbial. E aí depois a gente tem a parte da aula relacionada às orações subordinadas como um todo. Mas por que é muito importante a gente dominar a conjunção? Porque isso cai muito na prova. Isso cai de diversas formas. Cai apenas para poder diferenciar o valor semântico. Cai em questões de reescrituras de frases. Cai em questão de coesão textual. Cai em questão de pontuação. Sem contar que se você vai produzir um texto, ainda vai te auxiliar. Afinal de contas, você tem de dominar a conjunção para poder identificar causa, consequência, finalidade, oposição, conclusão, o que é muito importante em duas esferas da língua portuguesa, a interpretação e a produção textual. Então, gente, para vocês que vão fazer prova do CESP, isso aqui é muito importante. Então, vamos lá. A aula vai ser apenas um apoio para a gente ir treinando o acervo teórico e fundamentar em cima das questões de concurso. Mas você em casa deve sim fazer um quadrinho das conjunções. Não deixe de fazer, gente. É muito, mas muito importante, tá? Então, vamos lá, ó. Acompanha aqui comigo. Conjunções subordinativas introduzem sempre orações subordinadas substantivas ou orações subordinadas adverbiais. Nós temos, a critério da NGB, a critério da gramática tradicional, nós temos 10 conjunções subordinativas. Uma é uma conjunção subordinativa integrante, que encabeça a oração subordinada substantiva. E as outras 9 são orações subordinadas adverbiais, que encabeçam, consequentemente, as orações subordinadas adverbiais. Tranquilo? Então, vem aqui comigo. Olhem esses dois exemplos. Quando você chegar, estaremos em casa. E quero que chova amanhã. Observem que nesta primeira você tem o quando. E nesta segunda nós temos o que. Este que é uma conjunção integrante e este quando assinala a estrutura subordinativa adverbial temporal. Então aqui marca o tempo. A priori o que nós temos? Uma oração subordinada adverbial temporal e aqui uma oração subordinada substantiva. Como a gente percebe que aquele que vai ser uma conjunção integrante ou não? Vamos lá. Observa aqui. A conjunção integrante, ela sempre poderá ser substituída pela palavra isso. Então aqui, ó. Ela quer que você volte. E perguntei se todos estavam bem. Quando a gente pensa em conjunção integrante, a primeira coisa que o aluno pensa é na conjunção que. Mas não é só a conjunção que vai cair na prova. Normalmente, na maioria das vezes é. Mas a gente pode ter basicamente o que ou então o se. E tomar cuidado para não confundir este se com conjunção subordinativa adverbial condicional. Então, não vai ser aquela questão que trabalha a conjunção condicional. Detalhe, eu estou dando nome aos bois, mas na
prova, o camarada não vai ficar te perguntando o nome da oração. O CESP não trabalha assim. Ele não vai ficar dizendo que a oração é subordinada, substantiva, objetiva direta, reduzida de infinitivo. Ou que a oração é subordinada, adverbial, temporal. Ou que é uma oração subordinada, adjetiva, restritiva. Ele não vai fazer assim. Ele vai perguntar, por exemplo, se na oração, se na sentença existe valor de restrição. Então, a oração subordinada, adjetiva, restritiva. Se você sabe o nome, então você vai dominar. Então, é óbvio que a gente precisa saber a base para poder tirar o CESP de letra, tá? Então, aqui, ó, se é uma condição, você automaticamente percebe. Agora, se for uma conjunção integrante, você vai com certeza conseguir pegar toda a oração e substituir pela palavra isso. Observe que aqui, ó, tanto que quanto se encabeçam orações que podem facilmente serem substituídas pela palavra isso. Posso ou não posso dizer, ela quer isso? Consigo ou não consigo? Consigo ou não consigo dizer, perguntei isso. Então, tanto que aqui quanto se aqui são meras conjunções integrantes que servem para fazer a ligação da oração principal à oração subordinada substantiva. Show? Agora, o CESP gosta mais de quem? Da substantiva ou da adverbial? É da adverbial, para poder trabalhar os valores semânticos que elas empregam. Tranquilo? Então vamos lá, ó. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai basicamente perceber que o primeiro movimento que você vai fazer em casa, ao estudar, é gravar as conjunções. Ah, professor, mas eu aprendi com o professor fulano de tal que eu não devo gravar as conjunções, que é tudo interpretação. Beleza. No final das contas, vai ser sim um processo de interpretação. Mas a gente pode analisar aí, no universo das conjunções, se você tem 5 conjunções coordenativas e 9 conjunções subordinativas adverbiais, num total de 14, você tem um total de 14 valores semânticos. E dentro de cada valor aí, você tem várias conjunções. Por exemplo, a adversativa. Você tem mais, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto, e por aí vai. Eu estou falando de 100 conjunções. Dessas 100 conjunções, 50 realmente caem na prova. E de todas essas 100, 90, 95 sempre possuem o mesmo valor semântico. Então você tem aí 5% das conjunções que podem alterar dependendo da situação. Então, gente, basicamente é só gravar. Pode ter certeza. Agora, é claro que na hora que você vai analisar, você começa a perceber, isso aqui é interpretação. Mas se você já domina a base, gente, um porém vai ser sempre adversativo, não tem como, beleza? Então vem aqui comigo. Olha a primeira sentença. Quando abri a porta, o barulho acabou. E aí vamos parar para pensar. Na hora que você coloca quando abrir a porta, no momento em que abrir a porta, assim que abrir a porta, o barulho acabou, a gente não está trabalhando um valor temporal. Então, essa conjunção aqui, ela tem valor semântico de tempo. Ela é uma conjunção temporal. Beleza? Olha o próximo exemplo. Ainda que faça dieta, não emagreço. Ainda que faça dieta, não emagreço. E aí observa, eu sempre falo para o meu aluno que das 14 conjunções, 12 têm valores individualizados e 2 têm um valor conjunto, que é a verdadeira base da argumentação, que é a oposição. Dentro da oposição tem a conjunção adversativa e a conjunção concessiva. As duas indicam oposição. Agora, qual é a diferença? A gente já sabe. A adversativa sempre enfatiza, ou seja, deixa aquele argumento forte, e a concessiva sempre minimiza, deixando aquele argumento mais fraco. Só que é o seguinte,
Se eu uso a adversativa e deixo aquele argumento forte, consequentemente o outro eu deixo fraco. E se eu uso a concessiva e deixo aquele argumento fraco, consequentemente eu deixo o outro o quê? Forte. Então observa aqui comigo, ó. Ainda que faça dieta, não emagreço. O que foi mais importante? A dieta ou o não emagrecer? O não emagrecer. Então, este lado aqui foi o mais importante, é o que chamou mais a atenção. E este lado aqui foi minimizado. Então, ainda que faça dieta, embora faça dieta, não emagreço. Então, esta daqui tem um valor extremamente importante, que é o valor concessivo. É uma das conjunções que mais cai nas provas do CESP. Pode ficar ligado. Na verdade, eu vou até ampliar, que mais cai nas provas de todos os concursos públicos. Conjunção concessiva é muito importante, tá? Porque é uma excelente arma de argumentação. É um falso conceder. Eu pareço estar abrindo mão para depois dar a lapada. Então, estou conversando aqui contigo, por exemplo, sobre aborto. Aí você fala que o aborto é necessário porque é um caso de saúde pública, vai salvar vidas. Aí eu digo assim, apesar de ser um caso de saúde pública, embora seja um caso de saúde pública, ainda que seja um caso de saúde pública, então parece que eu estou concedendo, parece que eu estou abrindo mão daquilo, parece que eu estou te dando razão. Aí depois eu vou e digo, ainda assim é crime. Então a concessão é uma excelente técnica linguística de argumentação, tá? Então vamos lá para a próxima, ó. Bebi tanto que passei mal. Galera, este que está aparecendo aqui, ó, nós já vimos que ele pode funcionar como conjunção integrante. E este camaradinho aqui também pode funcionar como pronome relativo. Caramba! O que eu vou fazer então, Sidney? Gente, toda vez que eu tenho que, este que é muito importante, e aí eu vou frisar em todas as aulas, não adianta, porque quanto mais você visualizar isso, mais você vai absorver. O que é importante? Porque ele sempre vai cair na tua prova. É igual o verbo haver. O que e o verbo haver são mais certos que o próprio texto. Então, acompanha aqui comigo. Ele pode ser uma conjunção integrante, como a gente já viu num primeiro momento. Ele pode, agora, como a gente vai ver, funcionar como conjunção subordinativa consecutiva. E ele também pode ser um pronome relativo. Então, vou botar aqui pronome relativo e conjunção subordinativa adverbial consecutiva. Eu quero frisar uma coisa. Na hora que ele funciona como conjunção integrante, é porque ele encabeça a oração subordinada substantiva. Na hora que funciona como pronome relativo, é porque encabeça a oração subordinada adjetiva. E na hora que funciona com conjunção subordinativa adverbial consecutiva, é porque encabeça uma oração subordinada adverbial consecutiva. Agora é o seguinte, aqui eu quero chamar a atenção de vocês. Quando funciona como conjunção subordinativa adverbial, significa que poderia, na verdade, funcionar como qualquer uma das 9. Mas pela tradição das provas, os avaliadores nunca usam. Eu fiz um preparatório, professor, que o professor botou nas 9. Gente, pode pegar e baixar todas as provas que você vai ver que isso não acontece. Quando cai na prova é sempre qual? A consecutiva, porque o camarada também não quer se enrolar, não quer sarna para se coçar. E essa consecutiva é de muito fácil percepção, porque ela é um elemento correlacionado. Quando você pega a conjunção para estudar lá nas gramáticas, sejam as gramáticas tradicionais ou nas gramáticas que são próprias
para concurso público, você vai observar que no primeiro momento ele te dá o conceito e depois ele te dá as principais conjunções, na verdade os principais conectivos. Então você vai estudar lá nas coordenativas, conjunções aditivas, aí vai dizer indica soma, indica acréscimo, indica adição. Principais, aí tem e, nem, mas também, como também. Estudar a adversativa, aí está lá na gramática, indica contraste, indica oposição, indica adversidade. Principais conjunções, mas, porém, todavia, entretanto, contudo, no entanto. Aí você vai lá para a subordinada adverbial estudar a consecutiva. E lá de cara diz, indica consequência. Aí vem a principal conjunção, o que? Só que a própria gramática já faz um período, um processo de reflexão para chamar a atenção do aluno e mostrar que aquele que não aparece sozinho. Ele vem acompanhado, ou seja, vem com um par. É um elemento intensificador. Então, toda vez que eu visualizar um que, eu vou separar a oração exatamente onde tem o que. E depois eu vou fazer o primeiro movimento, que é buscar um intensificador. Que pode ser tanto, tal, tão e tamanho. Já que eu mencionei, eu vou mostrar para vocês como é que a coisa funciona na prática. Eu não sei se o vermelhinho está dando para visualizar muito bem, né? Às vezes alguns alunos reclamam, então eu vou só usar a tinta preta, tá? Acompanha aqui comigo. Vou botar alguns exemplos para a gente poder observar isso aqui, tá? Ó. Vamos lá, ó. A Tadolfa estudou tanto que passou em primeiro lugar. A Tadolfa é uma menina muito aplicada. Então, ó, frase 1. Frase 2. Eu boto assim, ó. Desejo que vocês sejam aprovados. Grita amém aí agora na tua casa. Se não gritar, não vai passar. Grita amém. Então, ó, vai passar. Terceira frase aqui, ó. O homem que fuma vive menos. Então vamos lá. Primeira coisa que eu faço. Na frase, é uma questão de oração. Olá, meus amigos, minhas amigas. Sou o professor Luiz Antônio de Carvalho e estou aqui para fazer um grande convite para você que acabou de assistir esse pequeno trecho da nossa aula demonstrativa desse nosso professor maravilhoso. Se você gostou, se você quer assistir o restante dessa videoaula, então acesse nosso site laconcurso.com.br e lá nós temos um curso completo, um curso super atualizado e focado no Conselho Regional de Farmácia 2017 do Estado de São Paulo. O nosso curso custa apenas um investimento de 10 parcelas de R$ 25. Nós temos aí 100 dias de acesso. Durante esse período você pode assistir quantas vezes desejar e na hora que quiser. Bacana? O convite está feito, pode se matricular que você não vai se arrepender. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula? Então é muito fácil, muito simples, clique aqui embaixo que nós temos um link para você fazer o download desse material gratuitamente. Tá certo, meus amigos? Então espero vocês aqui no LAC. Fui, obrigado, fui, tchau. Clique LAC.